Gente, aquela ali é a Companhia de Comédia Seis de Paus. Eles estão fazendo um último ajuste para uma apresentação que eles vão fazer aqui nesse espaço que é dedicado ao humor em Goiânia. Olha só, o episódio de hoje vai falar de cinema, de cultura popular e, claro, comédia. Mas antes da gente conversar com aquela galera ali, eu vou conversar com um outro humorista que arranca a gargalhada do pessoal há quase 4 décadas. Bora lá? Existe trabalho melhor do que aquele que a gente faz sorrindo? Eu acredito que não. Mas imagine agora, você ter um trabalho em que você faz as pessoas sorrirem. Deve ser melhor ainda, né? Talvez seja por isso que o Juquinha está aí completando 40 anos de carreira e nem pensa em se aposentar. Ou pensa, Juquinha? Não acredito que isso venha acontecer só a pedido de Deus mesmo, porque o gostoso da vida do artista é você estar trabalhando, né? É você estar fazendo as pessoas sorrirem, às vezes até chorar. Chorar é mais fácil do que sorrir, né? Então, assim, e a vida anda tão difícil para todo mundo que as pessoas querem rir. E se Deus me permitir, me der essa saúde e tudo, não quero aposentar não. Eu quero continuar fazendo meu trabalho de artista. Isso para mim é tudo. Bacana. E Juquinha, e como começou aí essa sua carreira aí de Juquinha apresentador, ator e humorista? Começou eu criança, fazendo os meus desenhos, você tá entendendo, querendo ser artista. E o humor, ele veio. Eu já tinha aquela coisa do humor, né? Eu tô pensando no negócio de nós assaltar a igreja. Você tá doido, compadre? Roubar a igreja, nós vai direto pro inferno. As pessoas falam hoje de stand-up, né? Eu fazia isso há 30, 35, 40 anos atrás. Eu já estava no palco fazendo essa coisa do stand-up. Mas a gente não falava stand-up, a gente nem conhecia essa expressão. Ele gourmetizou o humor. Bateu a canela no banco da igreja. Acordou o padre. Sai o padre com aquelas roupinhas de dormir e todo, né? Com uma lanterna na mão e o crucifixo na outra. Então, Chico Anísio, esses grandes talentos do humor no Brasil, que eu me incluo aqui em Goiás fazendo isso há 40 anos. Então eu fazia aquilo e ia pro palco fazer show. Quem é que está aí, pelo amor de Deus? O que eu faço, compadre? Aí inventa alguma coisa. Padre! Padre! O quê? Nós é anjo. Anjo, então voa! Ai, meu Deus. Nós não pode voar, não, padre. Por quê? Acho que nós é fiote. Tem toda essa história que eu vou estar contando no livro aí, que a gente lançou, e até gostaria que as pessoas, você que quer conhecer mais um pouco da vida do Juquinha, que é A Vida é uma Esquina, né? Então eu conto toda a minha trajetória artística aí. Você é goiano, né, Sou Juquinha? goiano. E Goiás, ele dá muitos elementos para comédia. Muito. Né? Na verdade, Marcelo, a gente tem muito talento. A gente tinha um humorista aqui, que era o Geraldinho. Vai, sou da doida que tem. Ele era um natural, né? Exato. Ele era um artista nato e fazia humor bem goiano mesmo. Então a gente tem nós temos os nossos personagens, nós temos as nossas pessoas, né, interessantes que a gente pode fazer humor. Nós temos os nossos políticos, os nossos artistas. Então tem muitas coisas aí, muitos personagens por aí que a gente pode colocar ele em prática, colocar ele no palco. Juquinha, valeu demais por esse bate-papo. Bom demais te rever aqui. Que isso, cara. Espero que a gente se cruze mais vezes nessa esquina. Claro, depois eu quero, se você tiver a oportunidade, eu gostaria de falar mais do livro e com a presença da Karine, para a gente falar bastante desse livro aqui. Vamos buscar oportunidade para isso. Obrigado pelo carinho e o amor que está circulando aqui. Valeu. Depois do intervalo, nós vamos conhecer um espaço dedicado à comédia aqui em Goiânia. E também vamos bater um papo com a Companhia de Comédia Seis de Paus. Mas antes, vamos falar de cinema com o Cinefilia. Olá, meu nome é Rafael Parrodi, sou crítico de cinema, produtor cultural, diretor artístico do Fronteira, Festival Internacional do Filme Documentário Experimental que acontece aqui em Goiânia. Hoje eu vou falar de um diretor português chamado Pedro Costa.
Pedro Costa ele é hoje um dos grandes cineastas do cinema contemporâneo, ele é idolatrado pela crítica hoje e faz jus a isso, é um cineasta como poucos, assim, que inclusive tem sido muito imitado hoje em dia pelos realizadores mais jovens, é um cinema que tem impactado muito os jovens realizadores que estão começando a fazer cinema agora. Pedro Costa ele é um realizador cinéfilo também, um realizador que tem uma relação muito próxima com o cinema clássico americano, o cinema português, a novela vague francesa, é um conhecedor muito grande da história do cinema e usa isso de uma maneira muito única nos seus filmes. Ele não é, por exemplo, como o Tarantino, que usa as referências dos filmes de uma maneira muito direta nos filmes dele. O Pedro Costa ele tem uma relação muito mais sutil com as referências dos filmes e apesar de que é possível constatar ao longo dos filmes dele essas referências, mas ele cria uma forma muito, muito única de fazer cinema e que eu acho que é muito interessante e importante para a gente conhecer o cinema feito hoje, né? Ele foi pela primeira vez para o Festival de Cannes com um filme chamado Juventude em Marcha. Foi o primeiro filme que eu vi dele em 2006, se não me engano, e foi uma experiência muito impactante para mim. Assim. Eu não sabia muito como lidar com o filme meio que tirou meu chão. Era uma outra forma de abordar os atores, de abordar a cena, de abordar os enquadramentos, a luz, e aquilo me deixou muito intrigado. Assim. Foi quando eu voltei para casa do cinema e comecei a pesquisar sobre a carreira do Pedro Costa e já vi que ele era um realizador muito importante, que já tinha filmes muito importantes ali na sua filmografia. O Pedro Costa, ele transita os seus filmes de ficção, que não são bem filmes de ficção, eles têm muito uma relação com o documentário, porque lida muito com pessoas, refugiados africanos que estão em Portugal e que estão na marginalidade em Portugal, então são sempre não atores e ele sempre trabalhou com essas pessoas em todos os seus filmes, as mesmas pessoas, o que dá uma relação de intimidade muito única para os filmes. Então é isso, um abraço, fiquem até a próxima com mais cinefilia. O UFG na cidade de hoje está aqui com uma banda que veio lá do Sul para fazer um som aqui no Centro Cultural da UFG, na Praça Universitária, em Goiânia. O Rafael que vai apresentar um pouco essa banda e contar um pouco da história dela aqui pra gente. Rafael, a banda é a Cuscobaio, né? Cuscobaio. E como que a gente pode definir aí a Cuscobaio? Cara, Cuscobaio é uma banda que surgiu há 4 anos na Serra Gaúcha, Caxias do Sul. E a gente é uma banda que trabalha dentro de um formato acústico, orgânico, com sons próprios, né? Trabalhando elementos assim da América Latina, do Rio Grande do Sul e de música brasileira também, assim, sabe? Fora, claro, influências óbvias de reggae ou rock ou coisa parecida. E esse som que vocês produzem, de certa forma, pelo menos aqui em Goiás, não é um som que está no circuito comercial, mas de certa forma vocês têm aí conquistado um grande número de pessoas, né, de seguidores. A gente percebe que pelo formato que a gente tem, as músicas elas têm uma estrutura relativamente simples, o discurso da banda é fácil de entender também, então mesmo que a música não seja comercial intencionalmente, ela acaba se tornando assim, porque a variedade de pessoas que escutam a banda é muito grande, assim, desde crianças, adultos, assim, até velhos, assim. Nossos parentes, quando a tua avó gosta da som que tu tá fazendo, é um bom sinal, assim. Claro. Um reflexo disso pode ser até a produção do primeiro CD que vocês fizeram, né? Que teve aí a participação da sociedade através de um financiamento coletivo. Exatamente. Crowdfunding, né? O financiamento coletivo é uma coisa que muitas bandas estão utilizando assim nos últimos anos, né? A gente fez em final de 2014 para 2015
A gente pediu um valor de, acho que era 14 mil, conseguimos 20 mil, assim, que foi mais que suficiente para a gente gravar o disco, fazer as recompensas, entregar para as pessoas. E para qualquer banda, qualquer artista que tenha confiança no próprio trabalho, assim, eu indico, porque além de ser gostoso tu ver as pessoas financiando, faz bem para a autoestima da banda. O legal também é perceber a abertura que esse espaço dá para projetos igual esse de vocês, né? De trazer um pouco da cultura, do som de vocês lá do sul aqui para a região centro-oeste. Tipo, no caso Bomba Latina, assim, né? A gente acha muito bom e acha muito interessante trazer aqui para o centro-oeste, que é um lugar que tem uma cena rock muito forte, assim, né? Trazer essa fluidez um pouco, né, do nosso som, assim, essa pegadinha, né? Que a gente traz lá do sul e a gente traz bastante sotaque também. É bom para a gente conhecer um pouco dessa diversidade cultural que existe no país, né? Rafael, valeu demais, obrigado. Obrigadão. Deixar vocês passar o som e daqui a pouco certo. a gente confere um pedacinho do show. Bom, uma casa que abre espaço para apresentações artísticas aqui em Goiânia não é novidade, mas uma casa que abre espaço só para humor, essa aqui é a primeira. É isso mesmo, Rafael? Exatamente. Essa é a primeira casa de humor que a gente tem aqui na cidade. Isso. Quando que vocês enxergaram essa oportunidade de abrir uma casa com essa característica? Então, alguns meses atrás eu comecei a fazer peças de stand-up em teatro. E a partir disso eu comecei a reparar que o público começava a comer, beber nas áreas externas e queriam entrar no teatro para ver o show de humor, de stand-up, se alimentando e bebendo. E todos os teatros eram proibidos por causa de estragar a poltrona, estragar a carpete. Foi nessa hora que um dos comediantes que faziam o show da noite me falou da oportunidade, talvez eu estar abrindo um comedy club aqui em Goiânia. Eu estava vendo que estava ficando muito centralizado somente stand-up, tinha outras vertentes do humor que estava ficando ausente aqui na casa. Então a gente acabou adaptando e mudando essa agenda. Rafael, você acha que Goiânia precisa de um outro espaço, como esse aqui, ou esse aqui tá bom? Acho que não, acho que esse aqui tá passando de bom. Não, brincadeira. Acho que a oportunidade para abrir a cultura, abrir novos talentos aqui, tem que expandir, tem que ter apoio de todo mundo, do público goianiense, de patrocinadores. Acho que o público é muito grande para o segmento e com certeza casos desse tipo está faltando não só em Goiânia, mas no Brasil todo. Quanto mais incentivo a cultura e a arte, melhor, né? Com certeza. Beleza, então, Rafael, valeu demais aí por esse bate-papo, sucesso aqui nessa nova casa, nesse espaço bem bacana. E convidando todo mundo aí, né? De quarta a sábado, aqui no Benjamin Comedy Club. Exatamente. E olha só, daqui a pouco a gente vai conversar com a Companhia de Comédia Seis de Paus, que também está aqui no cardápio de atrações dessa casa de humor, tá certo? Mas agora a gente vai falar de outra coisa divertida. A gente vai aprender a fazer uma pipa no Dicionarte. Olá galera, meu nome é Vitor Matheus, eu sou pipeiro e hoje eu vim ensinar vocês a fabricar sua própria pipa. Você vai utilizar 3 varetas de bambu, uma sendo uma maior e 2 do mesmo tamanho, papel de seda, cola e tesoura. Para começar, a gente vai vir mais ou menos medir aqui uma vareta pequena e descer um pouquinho, uns 3 centímetros para fazer o bico. Depois disso, que ela ficar um pouco firme, você vai medir para que a pipa não fique pensa. Põe a outra vareta aqui embaixo. Aí a gente coloca mais ou menos 1 palmo de distância. Agora, a gente enrola a linha aqui e começa a montar a pipa. Bom, a armação pronta, a gente dá uma olhada, se tiver torto, dá uma ajeitadinha com a mão. E agora a gente vai partir para a parte da colagem, da pipa no papel. Não pode passar muita cola, senão o papel vai rasgar, porque ele é muito fino. Você pode fazer do jeito que você quiser, das cores que quiser. O que importa é sua pipa subir e você se divertir com ela no céu. Feito isso, a pipa está quase pronta. Agora a gente vai fazer o chamado bico da pipa, que é um pedaço do retalho de papel que você usou
Vou usar esse aqui para ficar mais colorido. Depois de terminada a pipa, a gente vai fazer a emborcação dela e o cabresto, que é onde a gente vai amarrar a linha para poder soltar ela. A envergação a gente faz na vareta de cima, amarrando uma ponta da linha de um lado da vareta, aqui, e puxando para que a vareta fique curva. Cabresto a gente vai fazer amarrando na vareta do meio. A gente tem que dar o nó bem forte aqui, porque senão pode ocorrer da pipa arrebentar o cabresto e ela cair. Aí você perde a pipa. Aqui, ó, a gente traz até na vareta de cima, no final dela, e puxa até embaixo. Então, a pipa agora está pronta. Vamos partir para a fase final, que é a rabiola. E lembrar a criançada aí que a gente não pode usar o cerol, nem a linha chilena, e soltar em lugares abertos, longe de fios elétricos. Essa é a pipa que a gente fez hoje e espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Muita gente que é do cinema e do audiovisual em Goiás conhece o Eudaldo Guimarães. Mas se você ainda não conhece, não tem problema. Ele fala um pouco da sua vida agora no Retrato Cultural. Meu nome é Eudaldo Guimarães, sou um funcionário público e sou produtor cultural também na área de cinema. Trabalho com produção de filmes. Bom, a minha paixão pelo cinema começa quando eu tinha 7 anos de idade, quando eu fui no cinema pela primeira vez e me lembro que o cinema chamava Cine para Todos. Era um cinema popular onde todo mundo poderia assistir filme, porque até então, na época, os cinemas como o Cine Santa Maria, que existe até hoje, o Cine Goiânia e outro cinema, por exemplo, de Goiânia, só entrava se tivesse usando terno e gravata, não entrava qualquer um. E minha paixão então começa quando eu vendo aquela máquina funcionando, os rolos ali, a luz e tal, e jogando aquela imagem na tela, e eu fiquei fascinado por aquilo. Já aos 14 anos, eu vinha trabalhar numa produtora, que é a Macrofilmes, foi um dos meus primeiros empregos. Então na Macrofilmes eu aprendi praticamente tudo na área de cinema. De lá para cá o meu envolvimento nunca parou. Aí passei a trabalhar na Secretaria de Cultura, fazendo documentários para o Museu da Imagem e do Som. Aí, com a criação do FICA, vim trabalhar no FICA, na parte de organização. E, paralelamente, eu faço a minha produção cultural, meus filmes. E dentro desse trabalho meu, eu criei um projeto que chama Cinema para Todos. Então, Cinema para Todos é um trabalho que a gente elabora como se fosse uma oficina e dali resulta em filmes de curta, média ou longa-metragem. Nos últimos anos, o cinema está passando por uma transição que é do cinema analógico, que é com a película, né, a produção de filmes, para o digital. E isso é muito ruim, porque aquela questão nostálgica, da gente ver o projetor funcionando, aquele barulhozinho, aquela luz, né, então deixa de existir. Espero, de agora para frente, fazer mais trabalhos, né, e chegar aos 85 anos, 90 anos trabalhando com cinema. Olha só, finalmente estamos aqui com a CIA de Comédia 6 de Paus, o Fábio, Murilo e o Augusto. E a gente vai conversar agora com essa galera jovem aqui, de diferentes talentos, mas que tem um objetivo: fazer comédia. É isso aí? É isso mesmo. E fazer comédia é fácil? Olha, fazer comédia é muito bom, mas não é fácil. Ela tem um processo criativo que demanda um tempo e a aceitação do público, né? Aqui em Goiânia, no caso, a gente meio que tira leite de pedra.
Mas é muito bom fazer comédia. Bacana. E como que vocês montam esse espetáculo de vocês? Então, na verdade eu ia até falar agora, porque a gente tem cada um características bem individuais, assim, que agregam muito ao que a gente faz. O Fábio tem uma parte corporal muito boa, o Murilo tem uma comédia mais ácida, mas muito boa também. E eu tô aí fazendo um monte de mulheres aí. Ele, na verdade, É a mulher do grupo. feminino. Ah, ele é o elenco feminino da do grupo, companhia. da companhia. Ele sempre tem um personagem feminino assim. E ai da gente se a gente quiser roubar isso dele. Não, é Não, mesmo. isso aí. Aí detalhe, ele chega assim e fala assim, ô, tive uma grande ideia aqui, eu falei, vou fazer uma personagem agora, que ela é o quê? É uma psicóloga. Vou pôr outra mulher, Augusto. Outra mulher. Tá dentro O elenco de mim. feminino do É, grupo. bacana. Mas aí, vocês fazem uma avaliação crítica do espetáculo de vocês antes de ele estrear, para ver se de repente não vai ofender, se Sim. realmente é engraçado? A gente faz, se não for pra ofender, a gente nem estreia. Ah, é? É porque hoje em dia o politicamente correto tá muito, tá sendo muito pregado pelas pessoas, principalmente no humor. A gente acredita que o humor vem para provocar, para instigar assuntos que sejam tabus dentro da sociedade. Então, se a gente não criticar, não cutucar, não fazer a piada, a gente não se sente satisfeito com o que a gente causa no público. O espetáculo de vocês, ele interage com o público? Existe essa troca de energia? De Bastante. Dependemos, inclusive, do público. Quem estiver assistindo, por favor, ajudem quando a gente estiver no palco, tá? Sobre essa questão de interação, até quem gosta muito disso sou eu, porque eu vou muito à plateia. E assim, é onde eu faço os meus excessos. Se você já foi ofendido por ele, gente, me Perdoa ele, perdoa, gente. Tá aí a oportunidade. Olhe para aquela câmera e peça perdão. É o seu momento do Eu perdão. podia estar roubando, eu podia estar matando, mas não, tô pedindo desculpa pra você que tomou um tapa na cara, pra você que tomou um cuspe na terra. Isso é real, não é... Não é piada. Não é real, isso Não sabe aconteceu. o que diz. Valeu aí pelo Obrigado, bate-papo. Obrigado. E Mais, vamos Marcelão. assistir. Valeu. E Companhia venham- 6 de Pau. Isso, venham nos assistir todas as quintas-feiras aqui no Benjamin Comedy Club e vai acompanhando nosso Instagram, Facebook, que a gente tá sempre divulgando onde a gente tá. Instagram da Cia, Cia 6 de pau, o 6 é numérico, tá? E o Face também, Cia 6, o 6 é por extenso. Olha só, gente, chega de enredo cultural por hoje. E aí, gostou desse episódio? Então conta pra gente, mande a sua opinião, é fácil. Entra no site da TV UFG. Lá você vai poder acessar as nossas redes sociais, mandar mensagem pra gente e ainda assistir todos os episódios deste e de todos os programas da emissora. Interage com a gente, vai lá e a gente se vê no próximo episódio, ok? Tchau!